Beleza, pessoal. No vídeo anterior, o que a gente fez? Então, a gente já colocou o campo de usuário dentro da tabela de tarefas e a gente também criou o formulário, né, de autenticação para poder criar o usuário, registrar o usuário e autenticar o usuário através do login, tá? Agora, a gente não vai, nesse vídeo, a gente não vai criar os formulários ainda e não vai travar o sistema, né? Mas uns 2 vídeos a gente vai trabalhar com isso daí. Porém, agora, o que a gente vai fazer? Porque, querendo ou não, quem tem acesso ao site de administrador, ele consegue meio que estar autenticado, certo? Então o que a gente vai fazer? No código, a gente vai criar um filter para poder mostrar apenas os itens das pessoas que estão autenticadas, tá? E colocar o nome da pessoa que está autenticada aqui no topo, beleza? Então vamos lá no código. O que a gente precisa fazer para poder fazer apenas os itens das pessoas que estão autenticadas aparecer? A gente pode colocar aqui no base, tá? No base não, no main. Cadê esse main? Dentro da template, tá? A gente pode colocar aqui dentro da template, no for loop, e mostrar apenas os itens das pessoas que estão autenticadas, porém, eu acho muito melhor fazendo dentro do index, tá? Por quê? Aqui fica bem mais fácil a gente fazer a filtragem e depois a gente só mostra os itens lá, não precisa trocar nada. Como é que a gente pode fazer isso aí? A gente pode chegar aqui, ó, colocar um filter. Qual que é o campo que a gente colocou? Usuário igual request.user, tá? Então é isso que a gente pode colocar, tá? Então se a gente se autenticar dentro do sistema de autenticação do administrador, a gente vai mostrar o nome da pessoa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, tá? Vamos ver se é request.user, tenho certeza. Vamos dar uma testada lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar aqui e vamos ver se vai aparecer algum item. Apareceu nada. Então tá funcionando, tá? Por quê? Porque a gente ainda não tem nenhum item do admin, né? Porque quem está logado é o admin, tá? Que a gente pode colocar aqui, você pode ver que é o admin que está logado. Se eu clicar aqui na apresentação e colocar o nome do usuário de admin e dar um save, se eu voltar lá, com certeza esse parte de apresentação vai aparecer aqui. Você viu? Porque o usuário que está autenticado via o admin, tá? Via o painel de administrador, porque a gente precisa fazer o login, é o admin. Então apareceu aqui, ó. Outra coisa que eu quero fazer é colocar o valor aqui, ó, o nome da pessoa que está autenticada na parte do template, tá? Clicar aqui, né? Vamos entrar lá no sistema. E aí, o que a gente precisa fazer para poder fazer isso? Antes de tudo, né? Eu não posso correr disso. Não é só essa parte que precisa estar com a filtragem, tá? Tudo tem que estar com a filtragem. Antes de tudo, né? Vou colocar aqui também, tá? Aqui, ó, só para poder explicar para vocês, essas tarefas aqui, tem essa filtragem e ela vem para cá também, tá? Então, para a gente mostrar um valor e outro, a gente precisa estar colocando aqui. Tá desse jeito, tá? Mas eu vou colocar dessa maneira aqui, ó, para poder ficar mais fácil, tá? Dá um Ctrl C. Em vez de ficar dessa maneira, eu posso vir aqui, ó, e colocar dessa maneira aqui, ó, tarefas, tá? Vai ficar até mais fácil aqui para não precisar me copiar toda hora, tá? Vou dar um Ctrl V aqui. Então, Ctrl S. E aqui já vai vir com a autenticação do usuário, tá? Ele vai vir aqui com o seu usuário, vai ter essa filtragem e vai filtrar novamente. Porém, aqui já vai ter com o usuário autenticado, tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Se eu voltar lá, ó, e clicar aqui e colocar no to-do, vai aparecer a apresentação, porque ele tá para fazer o done também, tá? Se eu vir aqui no to-do e dar um done, ele volta para cá e já tá feito, tá? No to-do tá vazio e depois colocar todos, tá? E aí, como só tem um item feito, se colocar aqui no done, ele tá feito, vai aparecer aqui também, porque a gente colocou na parte do to-do e no done também, nessa parte aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, nessas duas condicionais, tá? Então, a parte de filtragem a gente já colocou e agora a gente vai para a parte de adição de usuário. Onde que a gente pode colocar? Como a gente já tem 2 containers que vai colocar, vai mostrar o número de itens feitos e os itens a fazer, a gente pode ver aqui na onde é que a gente vai colocar esse outro container. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar, deixa eu ver aqui, eu vou copiar esse container, dar um Ctrl C aqui, e aqui em cima eu vou dar um Ctrl V. Em vez de ser dessa maneira, porque como a gente não vai usar isso aqui, eu vou estar colocando, tá? Apenas esse valor aqui, em vez de ser space, vai ser só texto, tá, pessoal? Não vai ser nenhum container, vai ser só texto só. E aí eu vou colocar como username container. Claro que, querendo ou não, a gente está falando do sistema de caixa. A gente pode esquecer que a gente está usando Flexbox, o nome já fala, né? Precisa estar usando sempre, por mais que não apareça lá a caixa, né? A gente vai colocar a cor na caixa, a caixa está lá. E aí a gente vai colocar aqui, deixa eu ver aqui, esse daqui é o div, presta bastante atenção no que eu estou fazendo. E aí a gente pode colocar direto, sem precisar colocar nada, tá? Aqui a gente pode colocar direto o usuário que está autenticado, tá? Então a gente pode vir aqui, abrir, fechar os valores,
tá? O próprio Django ele já dá esse poder, e aí a gente só coloca request.user, tá? Porque querendo ou não, a gente está usando lá a parte do administrador, né? E essa tabela de usuário já vem como padrão dentro do sistema do Django, tá? A gente coloca aqui, Ctrl S, vamos dar uma olhada lá para ver como ficou. Vamos dar um refresh aqui. Ah, tá, apareceu olá admin. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Porque a gente colocou. Ah, tá. Username container tá como to do. Esse username container é para ficar aqui, ó. Dá um Ctrl V, dá um Ctrl S, tá? E aqui vai ser logged user. Caso a gente precisa usar essa classe, tá? Vamos dar um refresh aqui. Agora sim, então ficou aqui o nome Olá Admin. Se eu vier aqui, ó, nessa parte e fizer um logout, e a gente voltar para cá e tentar fazer alguma coisa, só vai aparecer o nome. Ah, não apareceu nada, né? Porque tá como não tem ninguém logado. Ou seja, se eu voltar lá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu vir aqui no view, colocar request user.id, então ponto .s, só para ver uma coisa. id.id, ponto id.s. Voltou normal. Agora vai aparecer como usuário anônimo, né? Mas esse não é o certo. E aí vai passar tudo, né? Vai passar tudo normal. Mas quando a gente travar o sistema, a gente não precisa colocar dessa maneira, tá? Então vai ficar padrãozinho, vai entrar como não tem como entrar aqui se você não tiver autenticado, beleza? Então, essas são as partes de criação do usuário, né? A gente já fez a parte de criação do usuário, já fez a parte de login e agora a gente já colocou a parte de filtragem, né, para poder filtrar os usuários que estão logados. Vamos logar aqui com ele novamente, dar um login again. Ele já vai estar com a admin aqui, poder voltar para cá, dar um refresh, apareceu o login. Então, to do, done, o item que já está feito. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, deixa eu dar uma inspecionada aqui para ver como é que tá essa parte. A gente precisa dar uma inspecionada nessa parte aqui e colocar um style, né? Porque não tá legal. Tá muito grudado nesse container aqui de baixo. E aqui tá, eu posso falar para você, o padding de cima tá muito grosso, né? Então a gente precisa dar uma afinada, só apenas o padding de cima e dar um espaçamento aqui embaixo também, né? Provavelmente. Vamos dar uma olhada aí como é que a gente faz. Então vamos fazer o seguinte: se eu clicar aqui nesse padding, vai ser o left container, certo? Então padding aqui está 50 px, então vai dar 50 px para todos. Porém, eu quero só que fica com padding na parte com 50 px na parte da direita e da esquerda. Na parte de cima eu quero 20 px, tá? E aí ficou um pouco melhor. E aqui nessa parte desse container que é o loged user, eu quero que fique, nem tá aqui ainda. Eu quero que fique com margem bottom de 20 pixels. Ah, agora ficou legal. Legal. Então, vamos trabalhar nessa parte lá no CSS. Pode ver que se eu fechar aqui, ó, ficou bem melhor, ficou bem mais fácil de visualizar. Então, vamos entrar lá no código, certo? E aí no CSS, quando a gente entra aqui no style CSS, a gente precisa ver aqui onde está o left container. Olha lá, 50 pixels, então a gente vai deixar aqui com 20px, Ctrl S, e aí a gente precisa pegar e trabalhar nos containers do main formulário. Qual que é que a gente colocou? Username container. Mas por que apareceu apenas log container? Vou dar um refresh aqui. Tá? Já tirou aqui, né? Porque a gente já fez aquela mudança dos 20 pixels. Aí o que a gente precisa vir? A gente precisa vir aqui. Por que está aparecendo logged user? Left container, logged user. Calma aí. Calma aí que tá alguma coisa errada. Então eu tenho left container, right container. A gente precisa username container. Vamos colocar esse cara no username container. Então vamos lá. Não precisa colocar no left container, pode ser no username container. Vamos colocar logo aqui embaixo, tá? Username traço container. E aí a gente pode colocar na parte de baixo, que é o margin bottom 20 pixels, tá?
20px, porque a gente não quer colocar na parte do texto, porque aí isso vai fazer alargar o container, que é o username container. A gente quer fazer na parte do username container. A gente colocou 20 pixels e agora vamos ver como é que ficou. Vou entrar lá, vamos dar um refresh. Opa, vou fazer o seguinte, Ctrl Shift R. Ótimo, agora funcionou. Quando travar o CSS, fez as mudanças, não está aparecendo, dá um Ctrl Shift S, que o Ctrl Shift R que ele vai fazer o CSS forçar a funcionar, tá? Porque às vezes não funciona. Legal, então já funcionou aqui, já está legalzinho. E agora a gente vai para a próxima parte, tá? Para o próximo vídeo.